trabalhando em situação degradante. Enquanto o Juiz de Fora foi muito elogiado aqui na tribuna. Então, situação muito boa e realmente é a que eu conheço. Gosto muito de Juiz de Fora, não tenho nada contra a cidade. Gosto muito das pessoas que lá trabalham, dos juízes que atuam por lá. Mas nós temos, eu acho que, olhar as prioridades. Então, não podemos deixar uma região, uma cidade, uma localidade em situações, às vezes, muito acima do normal, quando que outra está muito abaixo do normal, criando problemas, inclusive de saúde. Lá em Monte Azul, disseram que há risco de adoecimento pelas más condições de trabalho. Então, tudo isso que foi dito aí por Vossa Excelência, né, não haverá prejuízo, não haverá problema nenhum para quem quer que seja com a extinção da turma e transferência dela para Belo Horizonte, ficando aqui no nosso prédio, no nosso tribunal. E haverá melhora em muitas outras regiões com a sobra que de lá advier. Então eu sou favorável, sim, à extinção, ainda mais nessa fase. Eu já votei antes, quando parecia que o dinheiro estava sobrando. No ano passado não tinha crise. Parecia, né, o país vivia parecendo que era o melhor do mundo. Eu não estou falando do tribunal, estou falando do país. Parecia que tinha dinheiro com sobra. Hoje o nosso orçamento foi cortado fortemente. Então, o dinheiro está faltando, sim. Onde é que nós vamos gastar? Vamos gastar onde ele é mais útil, mais necessário e mais importante. Então, adotando todos os argumentos de Vossa Excelência e com esses pequenos acréscimos, eu também voto da mesma forma. Presidente, eu não quero interferir na votação, eu só vou pedir a Vossa Excelência que fique registrado e certificado só para ressalva das minhas responsabilidades pessoais, que eu me manifestei entendendo que o início da votação representa atentado processual. É só isso, é só que isso seja registrado na ata da sessão. Excelência, eu, proferindo o meu voto, eu queria fazer uma pequena explicação. Certos assuntos eu ainda não compreendo e provavelmente daqui a algum pouco tempo irei me aposentar e também sem entender. Dia 16, agora há 2 dias, eu completei 11 anos de tribunal. Como o tempo passou? 11 anos. Eu não consigo compreender, talvez eu tenha uma dificuldade talvez de inteligência, nem todos foram aquinhoados com o mesmo tanto de inteligência, equidade, temperança, não sei o termo, mas por que tantos julgamentos? Por que tanta emoção e tantos julgamentos? Essa história, com todas as vênias, são fatos públicos, notórios. A página 2 do procedimento, para começar no procedimento, é muito claro. Não é possível alguém falar que não sabe do que se trata. Data máxima vênia. A folha 2, claro. Esse assunto veio ano passado. Na verdade, eu cheguei aqui em 2005, logo depois veio esse assunto de turma recursal. Nós estamos há 9 anos com turma recursal. É tão simples, foi essa pesquisa que eu fiz. Eu tenho aqui um ofício, a Secretaria de Distribuição de Feitos do 2º grau, a Diretoria de Orçamento e Finanças, está aqui meus dados. Hoje uma turma, a turma recursal, em comparação de Belo Horizonte custa 35% de uma turma recursal em Juiz de Fora. Em outras palavras, a turma recursal de Juiz de Fora custa 65% a mais. É como se fosse 3 vezes. PJE, nos últimos 2 anos,
Cada turma de Belo Horizonte recebeu 5.531 processos eletrônicos. Juiz de Fora recebeu 2.244. A metade dos processos custaram 3 vezes mais. Essa é a situação. Há um acesso à jurisdição, mas bonito, é romântico. E o que dizer do Pontal, lá do Triângulo, que está a 800 quilômetros, Juiz de Fora está a 270. A região que mais cresce economicamente é Uberlândia, é um polo de desenvolvimento. E me lembro quando a OAB, seguindo a carona de Juiz de Fora, pediu a turma descentralizada. O corregedor à época, o Dr. Lobato, disse que era inviável, porque só Uberlândia representaria 2 turmas recursais. E o Pontal lá é a 800 quilômetros, que teríamos 2 turmas recursais. O que dizer dos nossos servidores, e com todas as vênias, o que dizer das nossas famílias, quando nos vêm trabalhar o dobro do servidor e do colega desembargador que está em Juiz de Fora? Nossos assistentes, não está difícil encontrá-los. Eles trabalham o dobro por esses números do que um assistente em Juiz de Fora. Não é simples a solução? É números, está aqui. Se alguém quiser, está aqui. Diretoria do Orçamento da Finanças. Senhor presidente, pela ordem. Está aqui. Senhor presidente, pela ordem. Doutor, eu concedo a palavra. Se cada um quiser interromper meu voto, eu deixo à disposição, mas nós temos que terminar a sessão hoje, não temos? Quer falar? Não. Eu não quero colocar emoção nos votos. Para quê? Nós vivemos disso. Nossa vida é votar. Se a gente ficar colocando muita emoção em cada julgamento, e a nossa adrenalina, e nosso coração? Vamos aproveitar, eu vejo essa experiência de corregedoria, falo com colegas, e o Dr. Glauco, que é o parceiro nosso, ele é chamado em todas as intervenções, e ele é testemunha disso. Eu digo para os colegas, coloquem adrenalina nas coisas boas da vida. Desculpe me alongar, porque normalmente eu gosto de ser o meu monólogo, é 2 palavras. Mas que já que o assunto, nós vamos ficar aqui até 10 horas da noite mesmo, eu queria trazer algo objetivo. Tentamos ser sereno na decisão. Então nós temos o ofício, e eu fiz, é público notório, mas eu fiz a minha colheita de provas. Está aqui eu fiz. Uma turma de Juiz de Fora, comparação aqui, custa 65% a mais. As famílias dos servidores, os meus assistentes, muitas vezes trabalham no final de semana, feriado. Eles trabalham o dobro de lá. Eu tenho hoje a felicidade, a oportunidade de não estar na jurisdição. Mas e as famílias dos nossos colegas que estão aqui, nós trabalhamos, e eu estaria trabalhando o dobro. Esses são os números da Secretaria de Distribuição de Feitos. E vou me atrever um pouco, se vocês me permitirem. Se a extensão não for acolhida, eu vou fazer uma sugestão de que ela seja removida para Uberlândia, norte de Minas, aonde ela se aproxime de fato da comunidade, que ela esteja, falamos aqui, e também foi uma sustentação cheia de emotividade da professora, dos meus elogios à manifestação, mas quanta emotividade, e essa emotividade vá
ao jurisdicionado que está lá a 700 quilômetros, ao jurisdicionado que não tem uma vara do trabalho decente para ele comparecer, que pelo menos aí tenhamos uma sede de turma recursal que seja digna, porque aí será digna e a vara vai a rebote. Talvez empregaríamos o dinheiro público de uma forma um pouco melhor. Desculpem a extensão, eu costumo falar bem pouco, mas já que o assunto é esse, vamos ser um pouco mais, como direi, objetivos, olhando em números. Por isso eu cumprimento Vossa Excelência pelo voto e o acompanho integralmente. Uma questão de ordem, está falando. Muito respeito sobre a manifestação do César, admiro muito o trabalho, mas ele se baseia em dados ultrapassados e faz referência como se o meu gabinete recebesse metade dos processos de um gabinete em Belo Horizonte. Eu desafio qualquer um aí a procurar agora aí no seu PJE se recebeu mais processos do que eu no último mês. Porque os levantamentos que nós temos, que não estão trazidos aqui, porque ainda não tive a oportunidade de manifestar sobre esse processo, é que hoje um gabinetinho em Juiz de Fora recebe muito mais processos que em Belo Horizonte. Tanto isso é verdade que nós não temos recebido mais processos de STI nem de pleno. Isso discutia hoje no início da sessão com o doutor Paulo, que reclamava que tem recebido muitos processos. Um dos motivos é esse. O relatório que o doutor César tem em mãos diz respeito à distribuição do PJE no momento em que Juiz de Fora ainda não tinha todas as suas varas com processo eletrônico. É um dado antigo, defasado, não reflete a realidade. Hoje, os gabinetes de Juiz de Fora recebem um número muito maior de processos do que os de Belo Horizonte. Qualquer um pode consultar aí na sua própria tela, que vai ver que em PJE recebem mais. E em físicos também, porque ainda não acabaram aqueles processos físicos das varas que foram recentemente, onde foi recentemente implantado o PJE. É só uma questão fática para não ficar a impressão de que eu sou um empurrador de processo, porque ele disse que seria mais digno se estivessem em Uberlândia. Considero, Excelência, com todo respeito à fala do desembargador César, sem nenhuma emoção, que sou tão digno, e se o critério é número de processo, talvez mais digno do que os demais desembargadores. Porque hoje o meu gabinete recebe sim mais processos que os gabinetes daqui. É só o que eu queria. Exatamente. Estou discutindo se é mais ou menos. Só estou dizendo que o meu não recebe menos. E não estou reclamando disso. Presidente, Vossa Excelência me permite, porque eu não me manifestei até agora como componente do pleno, mas então eu me manifesto agora como componente do Comitê de Orçamento do Tribunal. E eu requeiro a Vossa Excelência que determine a Diretoria de Orçamento e Finanças para que se clareie ainda mais a questão básica que se discute aqui, que é a questão orçamentária, da qual nós, Vossa Excelência, também já participou e vem participando, para que os números digam por si mesmos, em relação ao que se discute em termos de valor. Eu digo só em primeira passagem, e aqui não são as pequenas linhas que o ilustre advogado disse que os 24 desembargadores assinaram sim com a melhor consciência possível, tenho certeza, principalmente a minha. Embora eu me proponha a discutir toda e qualquer situação que envolva o nosso tribunal. Mas eu digo que um custo de uma turma recursal de Belo Horizonte gira em torno de R$232 mil. R$679 mil é o custo da turma recursal de Juiz de Fora. Eu estou dizendo em termos de custo fora pessoal. Então, para que esclareçam todas essas questões numéricas também, não só numéricas aqui, que nós estamos discutindo uma mudança de postura, que envolve não o tribunal, envolve o nosso país. Eu solicito a Vossa Excelência que a diretoria junte o orçamento, todos os orçamentos, inclusive os posteriores, e nós não temos orçamento para 2017, se é que o nosso tribunal não sabe. Não vou entrar na questão de remoção de funcionários, que existe uma determinação do CNJ, não sei se todo mundo sabe, que 219 funcionários, em princípio, serão transferidos para a primeira instância. É uma discussão que já existe e está estampada em várias determinações do CNJ. Não estou dizendo só dos funcionários de Juiz de Fora, não.
Tem uma discussão também sobre teletrabalho. Sim, existe uma proibição daqueles que estão fora do país, não vão poder mais trabalhar. Não obstante, os que estão no país poderão trabalhar. Então são essas questões, se Vossa Excelência me permite, eu acho importantes, porque não haja nenhum, como diz o nosso amigo Bozon, nenhum atentado e muito menos processual. Está deferido, doutor Paulo? É a comissão do Comitê de Orçamento. Para Sim, a diretoria de Orçamento e Finanças poderá juntar esse estudo analítico, eles têm esse com detalhamento. relação ao custo da unidade. Sim. Inclusive comparativo pode ser feito. Tá. É aquela comissão que o senhor integra junto com o doutor Júlio. Isso. Está definido. Doutor Márcio Ribeiro, Vossa Excelência vai adiantar um pouco? Aguardem. Gostaria de estar À vontade, à vontade. Senhor presidente, eu estou ouvindo atentamente os colegas na discussão dessa matéria e estou me deparando com certas dificuldades. Primeiro, o requerimento é simples e ele pertine especificamente à conveniência e oportunidade de extinção da turma recursal de Juiz de Fora em virtude dos cortes orçamentários. Essa que é a discussão. Só que o requerimento veio, só ele e os encaminhamentos que o doutor Júlio fez para que ele pudesse chegar ao plenário. Mas não foi instruído com nenhum tipo de dado. Então, por exemplo, eu acredito no doutor Morrado mais que tudo. Tenho o maior respeito por ele, acredito. Aí ele me falou que Juiz de Fora fica mais caro tanto do que uma turma aqui da capital. A doutora Juliana afirmou que um processo em Juiz de Fora fica tanto, outro fica um outro valor. O doutor César deu um outro percentual, inclusive quanto à distribuição de processo. O doutor Renato está contestando. Não houve instrução desse requerimento, eu estou votando no escuro. Eu precisava que... Por quê? Você podia procurar no processo de 3 anos, há 3 anos atrás, não é hoje, eu preciso dos dados de hoje. Eu não tenho elementos, eu não tenho meios de falar, é assim, não é, isso está correto, isso não está correto. Então eu fico com essa dificuldade. Por exemplo, a secretaria da turma lá tem mais funcionário que aqui. Só que, pelo que eu vi do próprio doutor Morrado lá, faz distribuição. A secretaria de turma aqui não faz distribuição de processo. Então tem mais atividade também. Em que isso repercute no número de funcionários? Eu precisava desses elementos. Eu precisava saber se os servidores todos que teriam de ir lá para cá, e lá vai ajuda de custo, e lá vai adicional de transferência, e lá vai mudança, quanto que isso ficaria? Isso, no importe disso, o tribunal consegue comportar? Porque o problema orçamentário que nós tínhamos em 2016, ele está razoavelmente contornado, porque a medida provisória, né, 740 de 2016, ela criou um crédito extraordinário para a Justiça do Trabalho, contornando toda essa problemática. Mas eu preciso saber sobre o orçamento de 2017, como que isso está inserido lá, e quanto que vai... Porque os funcionários que estão trabalhando lá, eles virão para cá, porque terão que vir os desembargadores, terão que vir os funcionários. Quer dizer, eles que ganhavam lá passam a ganhar aqui. E aqui nós já temos as salas separadas para todo mundo, para começar em 1º de outubro. Como que é isso? Não temos. Sabemos que não tem, e não é fácil para arrumar isso. E onde que vai montar essa secretaria de turma? Quem já trabalhou na direção do tribunal sabe dessas dificuldades. Eu não tenho nenhum desses elementos para me saber, né? Eu preciso saber. Isso tudo é através de levantamentos contábeis. Mas foi entregue para nós o requerimento, com maior respeito a todos os colegas que assinaram, nossa senhora. Mas só o requerimento, que é um requerimento com um pedido, mas eu não tenho nada instruindo isso para poder julgar. Eu não tenho condições de saber onde eu vou chegar. Tem carência de automóvel, tem carência de... Tudo bem, já não tem mais nunca esse conceito orçamentário que fez, já vai possibilitar acertar isso. E possivelmente o nosso orçamento de 17 vai ter, nós vamos ter verba para acertar isso. Vai depender de licitação? Vai ter que fazer tomada de preço, licitação, pregão eletrônico para poder contornar isso tudo de novo, contar os estagiários, contar tudo. Sim, vai ter sim. Agora, eu preciso de dados reais para me votar, para me poder saber onde eu vou chegar, como que é o resíduo processual lá, se não é, se lá trabalha mais, se trabalha menos. Quer dizer,
quanto vai gerar essa mudança? Ainda estou com uma outra dificuldade. Por quê? Nós temos a resolução 184/2013 do CNJ, que ela fala que matéria administrativa não pode ser renovada, não. Rejeita esse mês a extinção do Microsoft fora, coloca de novo na pauta do mês que vem, do outro mês e do outro mês, até o dia que foi extinta. Não é assim, não. Nós temos que ter um hiato de 3 anos para renovar essas matérias. A votação do ano passado não podia ser renovada agora, não. Tem uma resolução do CNJ nessa matéria. Porque senão nós vamos... Toda matéria administrativa que o presidente trouxer e perder, ele põe no mês seguinte, perdeu de novo, ele põe no outro mês, até o dia que ela for aprovada. Não pode ser dessa forma. Tem que ter um sistema de respeito à decisão anterior. Então eu estou com essas dificuldades todas. Então, com todo respeito, entendendo a posição de todo mundo que está defendendo, eu vou esperar as vistas para ver se as instruções que o doutor Paulo está pedindo, mais os elementos de instrução, os levantamentos sobre o custo dessa transferência para cá, quanto que vai gerar isso, e se em relação às despesas que tem lá, é conveniente ter esse custo nesse momento. Eu precisava desses dados lançados aqui para poder examinar. Então, com todo respeito, estou colocando essa dificuldade minha de votar. E eu não gostaria de votar sem ter esses dados reais. Então, eu vou esperar a vista. Eu indago Vossa Excelência, se Vossa Excelência tem objetivamente alguma informação que eu poderia mandar aqui. Não, as despesas com a vinda dos funcionários de lá para cá, ajuda de custo, transferência, despesa de transporte, movimentação processual de um e de outro, né? Para mim poder saber esses elementos todos para mim ter, né? Então um levantamento contábil sobre isso. Se os funcionários não vão ser transferidos para lá, vão ficar no furo lá de Juiz de Fora, que já é um furo respeitosamente inchado, vai ficar uma situação totalmente complicada. Eu precisava desses dados todos para poder votar. Então por isso que eu como vai ter vista mesmo, e Vossa Excelência vai providenciar essas informações, eu prefiro esperar essas informações para mim ter uma decisão dentro da minha ótica que seja de acordo com a minha consciência. Inclusive eu, aqui não estamos proclamando o resultado. Eu posso amanhã mudar o voto. Não, doutor Mário, eu com Vossa Excelência não tenho o menor problema, tenho o maior respeito com Vossa Excelência. Então, além do que foi do doutor Paulo Maurício, mais um que está sendo requerido pelo doutor Márcio Ribeiro, Senhor presidente, pela hora. Quem? Eu endosso as palavras do Dr. Márcio e também me manifesto no mesmo sentido. Eu, para poder votar, eu preciso desses dados concretos. Senhor presidente, pela hora. Já consta aqui como requerimento. Senhor presidente, pela hora. Pois não, doutor Márcio. Só uma questão. O que está sendo... o encaminhamento que se deu foi o seguinte. Aquele desembargador que pretender votar agora, vota agora. Aquele que não pretender, não vota, espera a vista. O que o desembargador Márcio Ribeiro do Vale está fazendo, vou esperar a vista. Então, se Vossa Excelência me permite, continuamos para ver quem vai esperar a vista e quem vai votar. Só isso. Eu até trago um esclarecimento que eu gostaria de fazer, para que ficasse bem claro. O meu voto se centrou na questão da oportunidade, conveniência e discricionariedade do administrador. Então eu não desci, até falei que esses argumentos para mim seriam satélites. Eu não desci a esses pormenores, não fui buscar essas questões, porque o que eu tenho é o seguinte: eu tenho uma despesa com aquela unidade e eu entendo que eu posso prestar aquele serviço sem fazer aquela despesa. Então, mas eu respeito, acho que quanto mais discutido a questão, melhor. Exatamente. Às vezes não é a minha fundamentação, mas é uma outra que... Presidente, eu aqui repetiria o mesmo voto que eu dei o ano passado. O ano passado, o ano atrasado, não me lembro. Porque exatamente pela falta de oportunidade de manter essa turma recursal no exato momento. Não só pela despesa, como também pelos inúmeros problemas que ela causa, inclusive de jurisdição, que nós segregamos determinados processos para determinados juízes e impedindo que outros examinem a totalidade dos processos do Estado. A parte econômica é indiscutível, é indiscutível. Hoje, há necessidade de se implantar a quarta vaga na turma do recursal de Juiz de Fora e se implantar a quarta vaga, que é o último desembargador do quadro, aí que a disparidade vai ser enorme. Aí que vai custar muito mais
voltar com essa turma depois. É claro que vai ter despesa agora para retornar essa turma. A administração está preparada para isso. Isso não é uma coisa impossível. Remoções, já sabemos tudo que despesa que isso causa. Mas quanto mais se protela, mais as despesas vão crescer. O aluguel é um absurdo, já foi feita a renovação do contrato, já pedi na época, fui eu que assinei a renovação, que excluísse a multa pela rescisão antecipada, já prevendo isso, para não dizer que depois o tribunal ainda teria que pagar uma multa para rescindir o contrato, bastando um prévio aviso lá no prazo que está lá, e que o proprietário aceitou. Então, eu teria que repetir aqui os mesmos fundamentos que da outra vez que eu votei nessa matéria, quando eu votei pela extinção da turma de recursal de Juiz de Fora e sua transformação na 11ª turma. Acho que Vossa Excelência concluiu bem. Quanto ao prazo, o prazo de 1º de outubro, que é o prazo para oficialmente se igualar a distribuição. Agora, a questão prática de sessão, como vai fazer com as sessões, se tem muito resíduos, processos de Juiz de Fora, isso é uma questão administrativa de fácil solução. E, por exemplo, 3 meses a turma reúne em Juiz de Fora, 3 vezes por mês a turma reúne em Juiz de Fora, julga os processos de Juiz de Fora, uma vez por mês reúne aqui, julgamos os processos do outro estado, e nós das outras turmas, julgaremos só aqui os processos de Juiz de Fora, que passaremos a receber a partir de outubro. Acho que esse prazo, Vossa Excelência, quando sugeriu, eu perguntei a Vossa Excelência, na condição de exercício, que está no exercício da presidência, se consultou a diretoria judiciária, se consultou a informática, se consultou o PJE, se é o prazo que a diretoria judiciária precisa, a diretoria geral e o PJE precisa. Eu estou acompanhando nesse aspecto de Vossa Excelência, que fica como acréscimo meu voto da outra vez, opinando pela transformação da turma recursal em 11ª turma do Tribunal Regional do Trabalho. O aspecto econômico já está reservado para isso, como já foi dito pela diretoria geral, essa reserva foi feita desde 2014, foi feita na reestruturação administrativa, então não vejo nenhum problema. Meu voto é nesse sentido, presidente. Doutor Renan. Senhor presidente, eu sairei de férias no próximo mês, não estarei no pleno, infelizmente. Então eu queria acompanhar o voto de Vossa Excelência e dos demais desembargadores que votaram no mesmo sentido. Doutora Emília Faria. Senhor presidente, eu tenho por princípio, independente da matéria que está em julgamento, e quando ocorre pedido de vista, eu tenho por princípio aguardar a vista que foi concedida ao colega.